Olá, caros ouvintes, vocês estão aqui no Podcast Conversa, o podcast favorito de todos vocês, e hoje estamos aqui com a professora Diana Soler, e portanto é uma professora espetacular, das maiores que eu já vi, portanto não há ninguém no mundo melhor, e portanto acreditem, eu estou-vos a dizer, eu sou o vosso podcaster, portanto acreditem em mim. Eu sei que vocês podem achar que eu não tenho 25 anos, mas eu tenho mesmo 25 anos, e só ainda não descobri a cura para o coronavírus porque não sou família de Donald Trump. Olá, professora, bem-vinda. Olá. Esta introdução assim um pouco mais bem disposta, porque estas foram das últimas declarações que tivemos de Donald Trump. Estava a identificar um estilo que eu conhecia. Exatamente, portanto, toda a gente que ele tem é a pessoa mais espetacular do mundo, a pessoa mais sofisticada, melhor entendida, e ele que... Eu não sei se a professora às vezes tem algum desses seus amigos no Facebook que são assim, às vezes aparecem nos perfis que dizem que estudou na escola da vida ou na universidade da vida e trabalha para o bronze, etc, etc. E quando foi logo do primeiro vídeo que o Donald Trump lançou no Twitter, em que ele tinha dito de que aprendeu e que esta é que é a verdadeira escola da vida, lembrei-me também um bocado disso, porque ele agora diz que sabe muita coisa sobre a Covid porque experienciou a Covid. Bom, eu suponho que quando nós experienciamos uma coisa na primeira pessoa, de facto adquirimos um determinado conhecimento que quando só vemos indiretamente ou só lemos ou só... é sempre diferente. Agora não me parece que o Donald Trump se tenha transformado num especialista da Covid-19, não me parece, enfim. Pronto, acho que no fundo o que ele queria dizer, agora falando um bocadinho mais a sério, esse vídeo é muito interessante, porque no fundo o que ele queria dizer com esse vídeo, penso eu, aliás eu já disse isto noutras ocasiões, é que o Covid se transformou, digamos, numa permanente preocupação da nossa vida, naquilo que nos faz pensar duas vezes antes de fazermos as coisas mais corriqueiras do dia a dia. E como também já disse, as duas candidaturas, a do Donald Trump e a do Joe Biden, têm visões muito diferentes da relação pandemia-economia, sendo que o Donald Trump sempre foi muito mais ousado relativamente àquilo que ele disse, não é? Não vamos deixar o vírus dominar a nossa vida, devemos sair de casa para pôr a economia a funcionar, enquanto a administração Biden tende a ser muito mais cuidadosa relativamente às questões pandémicas do que propriamente às questões económicas, porque entende que sem uma nação, digamos assim, saudável, agora no verdadeiro sentido do termo, é muito difícil reconstruir a economia. Portanto, no fundo, o que nós temos aqui são, como acontece em praticamente tudo nestas eleições americanas, são duas visões quase opostas do mesmo problema. E aquele pequeno discurso que como o Cláudio estava a dizer em off, teve aquele momento que ficámos todos um bocadinho, bem, cá estou eu, o vosso presidente preferido, enfim, não me parece que os americanos tenham outro presidente para preferir neste momento, mas acho que foi Trump a tentar ter graça. Mas esse discurso não é tão ingênuo nem tão pouco pensado como possa parecer, do meu ponto de vista. Então continuamos ou se não foi pensado. O método do caos. Eu acredito que sim. Eu acredito que apesar de tudo há método. Exato, portanto, este livro que já vos tinha falado, aliás, nós gravámos episódio, já tinha aqui mencionado também quando fiz a análise do debate entre Biden e Trump, este livro que gravámos na altura episódio quando foram os 2 anos de Donald Trump, um livro escrito pela professora Diana Soler e também pelo professor Tiago Moreira de Sá, vale a pena lerem, comprem e, portanto, fica aqui a minha sugestão. Neste sentido, eu não sei se a professora se lembra como é que eu na altura abri o episódio, mas eu na altura dizia que estava à espera do muro e, obviamente isto é em tom de brincadeira, mas continua à espera do muro. Portanto, aquela que foi a grande bandeira da eleição anterior dele, não é, de que iriam construir... Portanto, antigamente tínhamos o discurso que era sempre o México, atacar o México, e o México vai pagar por tudo isto, e o México é que vai pagar o muro. Agora temos a China, não é, the Chinese virus, e temos agora assistido a um endurecimento, porque é o da Chinese virus, e que, voltando a este vídeo
de brincadeira, por assim dizer, do Trump, em que ele diz que vão ter o mesmo tratamento que o presidente tem, porque a culpa não é deles, a culpa é da China. Portanto, é engraçado como continuamos a culpar um país em concreto, mas agora é outro. E deixámos cair a bandeira da primeira eleição. Eu não interpreto as coisas assim. Eu penso que a questão do México e do muro que de facto não foi construído, ou que já estava a ser construído e que não adiantou assim muito, já estava a ser construído antes de Donald Trump e não adiantou assim muito desde que Donald Trump se tornou presidente, era uma questão eminentemente de política interna. Ou seja, quando Donald Trump falava no México, essencialmente, falava da imigração ilegal que vinha essencialmente do México, que ele identificava com a crise da violência que ele via que acontecia nos Estados Unidos. Está por provar que houvesse verdadeiramente uma crise de violência, mas esta era a visão de Trump e ele foi muito coerente em relação a isso. Donald Trump teve um problema do ponto de vista da política interna, que aliás muitos presidentes têm, que é, e ainda bem, que é, há uma série de promessas eleitorais que ele faz, entre elas o muro, mas também banir um conjunto, indivíduos de um conjunto de nacionalidades muçulmanas de entrarem nos Estados Unidos, estou-me a lembrar desse, por exemplo, que depois Os 7 países, não eram 14 países? Eu já não me lembro exatamente, eram 7, penso eu, ao princípio, depois a lista foi aumentando, enfim. Estou-me a lembrar também do Repeal and Replace do Obamacare, que também foi uma promessa eleitoral que não foi cumprida. E isto tudo acontece porquê? Acontece porque as instituições americanas, nomeadamente o Congresso e os tribunais, são verdadeiramente resilientes e muitos deles e muitas das promessas eleitorais foram travadas por essas instituições norte-americanas. E estes exemplos todos que eu dei, e pela própria opinião pública que se opõe publicamente, muitas vezes, a determinados, digamos, determinadas medidas mais xenófobas, digamos assim, que depois levam também, quer dizer, reforçam os tribunais e reforçam as instituições que podem travar o presidente, de levá-lo a conseguir chegar aos seus intentos. Como nós temos uma América muito polarizada, como sabemos, como nunca tivemos e cada vez mais, a tendência é que isto continue, independentemente de quem seja eleito. Ou seja, vai ser muito difícil alguns presidentes colocarem medidas muito extremas de política interna, principalmente, que não venham a ser sancionadas, ou pelo menos que parte das instituições americanas não venham a tentar, digamos, travar. Portanto, isto a propósito do México, isto a propósito de me parecer que o México é uma questão eminentemente interna e não externa. Agora, relativamente à China... Mas na altura o México monopolizava, era o país target de Trump, não é? O ponto que eu trago é isto. Eu compreendo o seu ponto, mas eu acho que o México havia duas questões relacionadas com o México que eram muito faladas durante a campanha e no início do mandato. A primeira era aquela que já referimos, a da imigração ilegal vinda do México. A segunda era a questão da NAFTA, que Donald Trump considerava que era um acordo. A NAFTA, vamos recordar aos nossos ouvintes, que é um acordo comercial entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, e Donald Trump considerava que a NAFTA era um acordo injusto para os Estados Unidos. E essa promessa eleitoral ele cumpriu. De facto, o tratado da NAFTA foi redesenhado à imagem de Donald Trump e Trump conseguiu fazê-lo aprovar nas instituições, quer internacionais, portanto, quer com o México e com o Canadá, quer nas instituições internas. E agora, bom, já lá vamos à China, porque a China vai ser um tópico que vamos lá à frente. Se calhar íamos aqui a duas perguntas dos caros ouvintes que nos deixaram. Sim. E que são bastante pertinentes e, portanto, quero agradecer, obviamente, a todos os ouvintes que participam e insistem em privado à professora, mas digo agora também público, que, de facto, tenho muita sorte no público que tenho e agradeço mesmo toda
todo o apoio e toda a participação que vocês fazem neste conteúdo que agora estou a lançar, sobretudo nas redes sociais, portanto, Instagram, Twitter, Facebook, em que vos trago várias curiosidades. Esta semana foi a semana em que eu vos disse quantos presidentes é que os democratas tinham eleito, 14, e quantos é que os republicanos tinham eleito, 19. E, portanto, professora, isto de pensar que Donald Trump senta-se à mesma mesa que Abraham Lincoln, no que toca aos republicanos, dá que pensar, não é? Como as coisas mudam. E, portanto, aqui a pergunta do Bruno Mendes, a pergunta aqui do Bruno Mendes é: qual influência e quão influentes são as sondagens sobre os eleitores na América? Este ano muito pouco. Muito pouco. Eu não sei exatamente o grau de influência das sondagens nos americanos. Eu penso que as sondagens nos influenciam mais a nós comentadores do que propriamente a quem vai votar. Há casos excepcionais em que as sondagens podem efetivamente levar, enfim, a uma maior mobilização, mas eu diria duas coisas essenciais. A primeira é as sondagens valem o que valem, e no caso dos Estados Unidos as sondagens são muito mais complicadas de perceber e de analisar do que no resto dos países, porque como o Cláudio sabe, e muitos dos nossos ouvintes com certeza também sabem, o presidente norte-americano é eleito por colégio eleitoral. Portanto, a sondagem nacional, que também aparece sempre e aparece à cabeça, tem muito pouco valor no que respeita à questão digamos, de quem vai ganhar ou não as eleições, e os americanos sabem disso. Nós podemos não nos preocupar tanto com isso por aqui, preocupar-nos mais com isso por aqui, mas os americanos sabem bem isso. Portanto, as sondagens a que os americanos têm que prestar atenção são as sondagens do seu Estado. E quando há Estados que verdadeiramente as sondagens podem influenciar, são os swing states, são os Estados que podem pender para um lado e para o outro, que não são assim tantos. Este ano consideram-se que os swing states são a Flórida, que é normal de ser um swing state, que é um swing state crónico, é uma boa maneira de pôr a questão. O Ohio este ano parece que não é tão swing state como costuma ser, tendo para o Trump, com alguma, enfim, alguma consistência. Apesar de eu já ter visto algumas sondagens que dão o Ohio para Biden. Isto depois, não estou a pôr em causa o que está a dizer, mas já vi dos dois. Já vi. Antes, pelo contrário, eu acho que o Cláudio tem todo o direito e deve pôr em causa tudo aquilo que eu digo, porque assim é que nós nos entendemos. É obrigando-nos uns aos outros a reforçar os nossos argumentos. Eu vi poucas sondagens que dão a vitória ao Joe Biden, a maior parte delas dá a vitória ao Donald Trump. Não me parece que o Ohio constitua um swing state verdadeiramente este ano, posso estar enganada, que os estados ali daquela zona que constituem verdadeiramente swing states são Wisconsin, a Pensilvânia e o Massachusetts, e o Michigan, peço perdão, que são estados que fazem parte da cintura da ferrugem, sim, que é onde as eleições se estão a concentrar cada vez mais. Ou seja, os candidatos, viu-se isso quer no debate entre Trump e Biden, quer no debate de Kamala Harris, Mike Pence, quer nas visitas que os candidatos estão a fazer, a aposta grande é a cintura da ferrugem, que foi, aliás, onde Trump ganhou as eleições há 4 anos. Portanto, os americanos que verdadeiramente podem estar a prestar atenção às sondagens e que podem ser influenciados pelas sondagens são os americanos dos swing states e, principalmente, da cintura da ferrugem. Há outros eventuais swing states este ano que estão no Sul. O Sul está a mudar bastante demograficamente, e sendo que era um feudo republicano em praticamente todos os estados, o próprio Texas, isso está a mudar. Eu tenho lido bastante sobre isso e eu penso que isso ainda não se vai refletir de uma forma significativa nesta eleição, mas provavelmente vai se refletir na próxima ou daqui a 2. Mas é importante ir olhando para os estados do Sul,
porque eles poderão voltar a tornar-se swing states. Além do estado do sul, que é a Flórida, que é o estado mais ao sul dos Estados Unidos, como todos sabemos, que é um swing state crónico, mas que também dá uns anos para cá tende cada vez mais a pender para os democratas do que para os republicanos, ainda que Trump tenha ganho a Flórida, tal como Obama ganhou a Flórida nos últimos 2 mandatos. Eu, aliás, publiquei esta semana também, semana passada, dia 4 de outubro, publiquei este mesmo mapa que nos traz aqui os fluxos. Portanto, quem quiser vê-lo poderá consultá-lo e ver estes movimentos. E, portanto, vemos este centro, este interior vermelho a começar a fazer pressão sobre Chicago, sobre Detroit, lá está, ferrugem, cinturão aqui da Exatamente. Mas temos aqui o sul todo a fazer pressão no Texas. O Texas que era é verdade. É verdade. E não é só bandeira no Texas. confederada e tudo mais, não é? E não é só no Texas. Segundo o que eu tenho lido, em todos os grandes estados com grandes zonas urbanas, como o Texas, como a Flórida, como a Geórgia. Portanto, não é só o Texas, mas há de facto uma pressão democrata a crescer nesses estados. Como disse, eu penso que estas eleições em si não terão reflexo acentuado. Nas próximas ou daqui a 2 poderá vir a ter, se as coisas se mantiverem como estão. Outra coisa que eu gostaria de referir relativamente às sondagens, que é outro ponto muito importante, que é as campanhas eleitorais, aliás, mais 2 pontos que eu gostava de referir. O primeiro é que as campanhas eleitorais costumavam ser, até há alguns anos atrás, campanhas esclarecedoras dos programas eleitorais, campanhas explicativas, campanhas em que nós percebíamos o programa eleitoral deste ou daquele candidato. Isso mudou completamente. Nós agora já não temos uma campanha para convencer as pessoas a votar neste ou naquele candidato, nós temos campanhas de mobilização. Nós temos campanhas em que os candidatos estão essencialmente preocupados em mobilizar os seus eleitorados e os eleitorados indecisos a irem votar. São campanhas de mobilização, não são campanhas de, digamos, tentativa de convencer o eleitorado. Isto porquê? Porque também, segundo as sondagens, este ano, e o ano passado já havia alguma tendência para isso acontecer, o número de indecisos é muito curto. Estamos a falar de cerca de 10% das pessoas que tencionam votar que dizem que não sabem ou não decidiram ainda em quem é que vão votar ou que o seu voto ainda pode ser alterado. Ora, este número de 10% é muito pequeno, costuma ser muito maior. Pouca margem. E, portanto, nós temos aqui, o que cada candidato está a fazer é tentar mobilizar, acima de tudo, o seu próprio eleitorado, o seu eleitorado natural, a ir às urnas, a votar. E isto é que é a questão mais importante, ou uma das questões mais importantes desta campanha. Agora os candidatos já não estão preocupados em dizer, bom, votem em mim porque eu sou assim, 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 porque eu defendo isto na economia, isto na saúde e isto relativamente à justiça ou à segurança. Os candidatos estão muito mais preocupados em dizer, saiam de casa e vão votar, porque o país está dividido e porque nós temos que fazer deste país alguma coisa. E, portanto, saiam para votar. O vote him away, não é? Também temos agora essa campanha. Exatamente, exatamente. Cada voto conta. E isto tornou-se, digamos, a motivação principal das campanhas eleitorais nos Estados Unidos. Esta eleição quase que parece que é um referendo ao mandato de Trump. Quase, não é? Com este tipo de movimentos que temos. Eu tenho ouvido... Porque também temos democratas que dizem que não estão convincentes com Biden, porque Biden também não traz muita segurança na sua postura, na sua forma de estar e de trabalhar, mas preferem ter aquilo do que terem Trump. E há o inverso também. Eu não sei os números exatamente dessa interpretação que está a fazer. Eu sei que tem sido feita por muitas pessoas respeitáveis. Eu não estou 100% certa que isso seja assim. É evidente que há, que cada vez que há polarização, que é aquilo que nós estamos a assistir neste momento nos Estados Unidos,
há votos a favor e votos anti, não é? E votos contra. E, portanto, os Estados Unidos não podem fugir a essa tendência, precisamente por causa daquilo que temos vindo a comentar, da polarização muito grande que existe nos Estados Unidos neste momento. Agora, eu não vejo propriamente isto como referendo a Donald Trump. Eu vejo estas eleições muito mais como, digamos, cada cor querer defender o seu candidato até às últimas consequências para o outro não ganhar. Também pelo seu candidato, mas para o outro não ganhar. Isto é assim que eu leio estas eleições. Não vejo propriamente como um referendo a Trump, ainda que nós saibamos que existem muitos anticorpos relativamente a Donald Trump e que isso é uma realidade que não é transponível, isso é verdade. Agora, essa interpretação vai um bocadinho mais longe que a minha, digamos assim. É assim, isto é certo que a reeleição acaba por ser sempre também, ou melhor, a candidatura de reeleição acaba por ser sempre um voto ou não confiança, ou uma moção de censura ao trabalho prestado nos últimos 4 anos, não é? Em qualquer eleição. É certo. Os mandatos acabam por estar sempre em revisão. É certo, é aquela figura da ciência política da accountability, não é? No fundo, quem não desempenha as suas funções de uma forma considerada suficientemente satisfatória pelo eleitorado, à partida perde. Mas isso aconteceu, por exemplo, com George H.W. Bush, por questões económicas, e não me parece que houvesse propriamente anticorpos relativamente ao George W. Bush nessa altura. Simplesmente os americanos acreditaram que o Bill Clinton faria melhor do ponto de vista económico do que faria o George W. Bush. Há aí outra coisa que diz que é interessante e que de alguma maneira reforça mais o seu argumento do que o meu, mas de qualquer forma eu acho que deve pôr-se em cima da mesa para reflexão. É que normalmente o presidente incumbente ganha as eleições. Nós temos aqui uma eleição muito peculiar por vários motivos. Primeiro, por aquilo que o Cláudio indicou logo à partida, que é, de facto, temos um presidente muito peculiar, independentemente daquilo que se possa dizer. Isto é o showbiz, não é? Não é só o showbiz. Como sabe, eu não sou a favor dessa tese. Não é só o showbiz. Os Estados Unidos, enfim, de alguma maneira têm sido governados. As coisas não correram particularmente mal até chegar o coronavírus. Sim. Portanto, eu acho que é um bocadinho redutor dizermos que o presidente dos Estados Unidos é só o showbiz. Não é só, mas também. Há uma componente de showbiz que o próprio presidente alimenta e reforça como trunfo, quer da sua presidência, quer da sua campanha. Há quem deteste, há quem adore. Porque nunca vimos um congresso nos jardins da Casa Branca, por exemplo. Exatamente. Estava ali o cenário todo montado. Há quem goste, há quem não goste. Eu, pessoalmente, não é um estilo que me encante. Mas isso, quer dizer, o que eu tento sempre é que isso não tolde a minha capacidade de análise claro. Relativamente aos Estados Unidos. Portanto, o meu esforço é exatamente o contrário, é que o fogo de artifício, digamos, não seja tão luminoso que eu não veja tudo o resto. Portanto, a questão do show business é de facto importante, é qualquer coisa pela qual o Trump puxa, mas não é tudo o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 4 anos. Portanto, retomando, nós temos aqui uma eleição muito peculiar. Em primeiro lugar, porque Trump é um presidente muito peculiar. Em segundo lugar, porque tivemos a única pandemia de que nos lembramos nas nossas vidas, e não sou só eu e o Cláudio, eu penso que praticamente toda a população viva, se não toda, é a primeira pandemia que se lembra em toda a sua vida. Uma pandemia que foi muito mal gerida nos primeiros tempos, pelo menos do ponto de vista da imagem, pelo próprio presidente. Lá está, um momento em que o show business lhe saiu muito mal. E porque
essa pandemia, além das questões dos mortos, dos infectados, de ter trazido novamente à tona o debate da saúde, do sistema de saúde norte-americano, é uma pandemia que tem consequências económicas fortes, quer dizer, e apesar dos Estados Unidos terem reagido com alguma rapidez, apesar de estarem um bocadinho em declínio neste momento, serão vítimas desse problema económico como todo o resto do mundo. E, portanto, estamos perante uma eleição muitíssimo peculiar que poderá ou tenderá a não beneficiar o presidente incumbente, ao contrário do que é costume em praticamente todas as eleições nos Estados Unidos. Há muito poucos presidentes incumbentes que não ganham as eleições. Exatamente. Esse, por acaso, foi um dos tópicos que eu trouxe nesta semana, que foi a estatística de existirem 12 presidentes dos Estados Unidos da América que não foram reconduzidos para um segundo mandato, governando apenas assim 4. John Adams foi o primeiro, em 1801, e o último foi justamente o George W. Bush, pai, em 93, quando perdeu para Bill Clinton. Ainda repescando aqui o Ohio, porque o Ohio é sempre, enfim, há algum fetiche, por assim dizer, com o Ohio a nível das estatísticas, é sempre aquele estado que nós trazemos, e apenas por 4 vezes é que o Ohio, desde 1860, é que o Ohio não votou no candidato vencedor nas eleições. A primeira vez foi o Grover Cleveland, em 1884 e 92, Franklin Roosevelt, em 44, John Kennedy, em 1960. Todavia, nenhum presidente republicano foi eleito sem o Ohio. Portanto, é verdade. Temos aqui democratas que conseguem ser eleitos sem o Ohio. Portanto, Donald Trump pode ganhar o Ohio, mas pode não vencer. Ganhar a eleição. Exatamente. Bom, eu acho que há um conjunto, eu não diria de fetiches, mas de mitologias relacionadas e eu diria quase superstições relacionadas com as eleições norte-americanas, e o Ohio é uma delas, de facto. O Ohio costuma ser aquilo que nós chamamos o estado barómetro, não é? À partida, quem ganha o Ohio ganha as eleições norte-americanas. Sim. Isso não é verdade, não é? Porque o Ohio é um estado relativamente pequeno, com poucos superdelegados, portanto não é verdade, quer dizer, do ponto de vista científico não há nada a não ser a prevalência estatística. Desde 1960. A não ser a prevalência estatística, exatamente, e o facto do Ohio ser um microestado, no fundo, que digamos, conglomera uma série de tendências, tem ali uma constituição populacional que se reflete um bocadinho a nível nacional e, portanto, temos essa ideia que quem ganha o Ohio ganha os Estados Unidos. Mas, enfim, vale o que vale, Sim. do meu ponto de vista. Vamos deixar uma pergunta do ouvinte também para o final, vamos fechar assim o episódio com essa pergunta. Vamos um bocadinho às estratégias e, obviamente, repescar aqui o que é o debate ou o saco de boxe, que foi o primeiro debate entre os presidentes, porque lá está, era aquilo que a professora estava a dizer e bem, que não é uma campanha esclarecedora. Eu próprio no episódio disse, eu não consegui perceber as ideias, todavia consigo perceber um pouco melhor as ideias do Trump, porque lá está, Trump monopolizou o debate. E, portanto, ele consegue fazer-se ouvir, ao contrário de Biden, que fica estático, ri-se dele próprio, enfim, é aquele chamado riso nervoso, não é? Que alguns de nós temos quando estamos embaraçados e não sabemos o que vamos fazer, rimos. E não foi capaz de trazer ideias. Nos 6 pontos, eu considero que Biden conseguiu ganhar 1,5, porque há muitos empates entre eles, mas 1,5, portanto, onde ele ganha na parte da ecologia, obviamente, porque sabemos que o Trump não acredita nessa parte da ecologia e desculpa se a China polui, a Índia polui, nós também podemos poluir. Portanto, a ideia de que se aqueles são os nossos diretos competidores poluem, nós estamos quase que legitimados a fazê-lo. Portanto, é a ideia de não perder o comboio, mas na altura o professor Tiago Moreira de Sá dizia durante o debate que as economias que mais tarde chegarem à economia verde vão pagar uma fatura maior porque não estão tão bem preparados e já perderam esse comboio. Portanto, lá está. Trump está a querer agarrar este comboio da China e da Índia que estão a produzir e estão a poluir, mas vai chegar a um ponto em que vai haver aqui um problema. Todavia, o Biden em 2035 quer também já emissão zero, ou carbono zero, ser nulo. Portanto, há ali
uma série de confusões e de que vai criar pós-trabalho, depois já não cria, e que há um aumento brutal no budget da saúde, mas depois temos Donald Trump a dizer que vai pôr os medicamentos tão baratos como a água, enfim, mais uma das frases de Trump. Mas é isto, qual é que está a ser a estratégia ao fim e ao cabo? Porque eu, quando vou ao perfil de Joe Biden, só vejo máscara, no sentido ele próprio dizer que a máscara que salvaria tudo isto, e que os números que os Estados Unidos da América hoje em dia têm poderiam ser reduzidos para metade se a máscara tivesse sido implementada mais cedo. Portanto, temos o Trump numa estratégia de continua a ser a ideia de fake news, e os mídias estão contra ele e o mundo está contra ele, e no fim ele sai vencedor, né? na ideia dele, na cabeça dele. E depois temos um Biden que está nessa política também do vote him away, e de que isto podia ser muito melhor, e de que you got no plan. Trump não tem nenhum plano. Mas também, quando perguntamos qual é que é o plano do Joe Biden, ele diz we'll see. Portanto, também fica aqui nesta ideia e quando foi a questão também dentro da ecologia, que perguntaram se seria o Green Plan, o plano dos democratas, ele disse não, it will be the Biden's plan. Portanto, há aqui estas ideias. E, obviamente, para terminar aqui, o Trump sempre a querer colocar o Biden no far left, né? Portanto, na extrema esquerda. Sim. Bom, eu queria... há aqui uma série de perguntas. Eu disse muito, sim. Isto um bocadinho. A primeira coisa que eu gostava de dizer é: eu não gostava de debater com o Donald Trump. Eu acho que... É difícil. O Donald Trump é um adversário muito feroz nos debates. Porque está permanentemente a interromper, porque faz com que o adversário perca a linha de raciocínio e faz essencialmente com que o adversário perca a cabeça. A exceção foi a Hillary Clinton, que se portou como uma senhora durante os 3 debates que teve com Donald Trump, e Trump foi bem mais agressivo com ela do que foi com Joe Biden. Mas a verdade é que Donald Trump conseguiu fazer com que Joe Biden perdesse a cabeça. E como isto é uma campanha, como já falámos há bocadinho, muito mais à volta da mobilização do que propriamente da explicação das ideias, no fundo, se eu tivesse, Diana, quer dizer, porque eu sei que há muitas opiniões diferentes da minha, mas se eu tivesse que dizer que alguém ganhou o debate nestes moldes de que estamos a falar, essa pessoa foi o Trump, porque o Trump aparece como um homem com muito mais energia, com muito mais poder digamos, de monopolizar o tempo e o espaço televisivo. E Joe Biden, que o maior trunfo que tinha no fundo era mostrar que Trump é assim e ele não é assim, não consegue fazer isso porque perde a cabeça. Portanto, foi um debate que eu, aliás, eu escrevi isto publicamente numa das minhas colunas. Foi um debate que, do meu ponto de vista, foi um debate profundamente desmobilizador, tanto quanto à forma quanto ao conteúdo. Eu acho que se fosse americana e estivesse em casa a ver o debate, eu pensava, bolas, estas são as minhas hipóteses. Não sairia daquele debate muito bem disposta, digamos assim. Quanto aos conteúdos programáticos, os conteúdos programáticos estão publicados por ambas as campanhas. A questão é que a maioria das pessoas não vai ler os programas eleitorais de cada candidato, não nos Estados Unidos e em mais lado nenhum do mundo. Quer dizer, se eu perguntar ao Cláudio se alguma vez leu um programa eleitoral de 100 e tal páginas, a não ser para preparar um programa seu, eu acho que provavelmente tem para preparar um programa seu, não é? É assim, não é? Nós, por defeito profissional, temos que ler, mas as outras pessoas não têm, não é? E ninguém lê. E, portanto... Sim, porque nós aqui, para o bem e para o mal, nós não somos chamados cidadãos médios, e com isto não estou, ou cidadão comum, com isto não estou a dizer que somos melhores ou piores, mas é que às vezes quando nós estamos a fazer análise, sem o querer, pelo facto de lermos tanto, de conhecermos tantas coisas, acabamos por viver numa bolha e nós achamos que poderá haver outras pessoas a pensarem como nós, e às vezes temos que sair um pouco dessa bolha académica, por assim dizer, sem qualquer tipo de prejuízo em relação a isto. Mas está. Estamos aqui num podcast de política, o professor ensina política, de relações internacionais,
portanto, não somos as melhores pessoas, por assim dizer, para sabermos o que é que o cidadão comum pensa, não é? Mas é muito isso, ninguém lê, e portanto, se não for algo que nos apareça nas redes sociais, que nos entre pela televisão adentro, ou de outra forma, ou que seja um contacto direto com as candidaturas, ninguém vai passar uma tarde de sábado a ler aquilo. Não, ninguém vai e ninguém vai Até e pela não, própria isso não é linguagem, uma porque lá está, novidade. voltamos aqui à Isso não é parte da uma academia e da novidade, não é? política, que depois acaba por ser, as campanhas acabam por ter uma linguagem muito própria, muito fechada, demasiado política. Exatamente. Bom, eu penso que no caso dos Estados Unidos isso nem é particularmente complicado, porque de facto os americanos falam, mesmo os políticos, com uma linguagem muito simples e têm uma forma muito simples de pôr as coisas, e os documentos americanos não são complicados de ler. A questão fundamental aqui é que o cidadão comum, seja em que país for, não lê programas eleitorais. E, portanto, a menos que os candidatos façam um esforço para que os seus programas eleitorais, digamos, venham cá para fora, ou então as pessoas não ficam esclarecidas. Mas, como já lhe disse, não me parece que isso seja a maior preocupação desta campanha. A maior preocupação desta campanha é a mobilização dos candidatos. E nós chegámos a um ponto nos Estados Unidos que está relacionado com esta grande polarização de que temos estado a falar e que quer dizer, muitos de nós falam nas nossas intervenções públicas, que faz com que haja duas grandes novidades que já começaram em 2016, mas que eu diria até que se reforçaram agora nas eleições de 2020, que são, por um lado, aquilo a que temos chamado o voto emocional ou o voto afetivo, que eu já passo a explicar o que é, e por outro lado, a questão da... Como é que eu hei de dizer isto? A questão de que esse voto afetivo tem uma componente identitária muito forte que não existia nas campanhas anteriores. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Relativamente ao voto emocional ou afetivo, ele tem duas componentes. A primeira componente tem a ver, de facto, com uma identificação com o líder em que se vai votar. É uma identificação emocional. Uma identificação emocional com o discurso do líder com que se vai votar. Agora, para fazermos um bocadinho de ciência política, o Max Weber dizia que um líder carismático dependia de ter de existência ou não de uma audiência. Que não era uma qualidade inata, era de facto o líder tinha uma audiência para aquilo que tinha para dizer, ou então bem podia ter o maior charme e o maior dom da palavra do mundo, que o carisma não existia. O carisma enquanto a qualificação política bem entendida. E, portanto, estes candidatos estão à procura, digamos, do seu apelo emocional. E isto é uma das componentes do voto emocional, a identificação do candidato com o seu votante e do votante com o seu candidato. E isso é parte da razão pela qual existe aquele show-off do Trump, como se costuma dizer, não é? É um show-off que, de alguma maneira, fala a um determinado eleitorado que, efetivamente, se sente representado pelo lado politicamente incorreto, às vezes até um bocadinho grosseiro, de um presidente que quer dar um murro na mesa e que quer, de alguma maneira, distinguir-se das elites. Portanto, isso é um ponto. O segundo ponto do voto afetivo é que as pessoas antigamente, o voto afetivo ou o voto emocional é criado em oposição a uma figura que já existia na ciência política, que é o voto racional. O voto racional é o voto económico, no fundo, que caracterizou a América durante décadas e décadas, ou seja, as pessoas olhavam para a sua carteira, olhavam para como é que estava a sua carteira antes daquele presidente ser eleito e como é que estava a sua carteira na eleição anterior, faziam contas de cabeça e pensavam o que é que era melhor para eles do ponto de vista económico. Isso era o chamado voto racional. Esse voto racional continua a existir, evidentemente, as pessoas continuam evidentemente a preocupar-se com a sua carteira, mas há aqui um elemento novo, que é o elemento identitário.
E cada vez mais, como esta campanha simplificou muitas coisas, o Trump acaba por representar um eleitorado branco, de colarinho azul, que perdeu muito durante a crise de 2008, que ainda não recuperou completamente, e para o qual o Trump e é para esse eleitorado que ele fala essencialmente. E o que é que as pessoas fazem? As pessoas pensam na sua própria identidade relativamente ao país, e o Trump acaba por ser o candidato que representa esse eleitorado. O Joe Biden é um candidato que representa dois tipos de eleitorados, que são exatamente o eleitorado oposto. Por um lado, representa as elites norte-americanas, educadas, mais endinheiradas, e por outro lado, representa as minorias étnicas. Não necessariamente os pobres, mas as minorias étnicas. Sim. Não é? Aliás, a própria escolha de Kamala. Sim, a escolha de Kamala, aliás, estávamos a falar há bocado do debate entre Biden e Trump, mas nesse aspecto o debate da Kamala Harris e do Mike Pence é muito mais revelador. A Kamala Harris identificou-se como mulher, como filha de imigrantes, não falou do ponto de vista da etnia dos pais, mas é evidente na fisionomia dela que ela não é branca, digamos assim. Falou no facto de ser mulher. Portanto, há um apelo através da Kamala Harris a esse eleitorado minoria, digamos assim, não é? E, portanto, esses fatores todos contam muito mais nesta altura do que propriamente os programas eleitorais. Agora, relativamente às duas questões que estão em cima da mesa, ou que o Cláudio pôs em cima da mesa de uma maneira mais premente, que é a questão da máscara e a questão das alterações climáticas, eu acho que podemos falar um bocadinho de cada uma delas. A questão da máscara, a máscara tornou-se para a campanha Biden uma espécie de símbolo de tudo aquilo que Trump fez mal. Ou seja, um dos temas mais frágeis, se não mais frágil para a campanha Trump é a gestão da pandemia. A gestão da pandemia e a postura de Trump quase negacionista no princípio da pandemia, isto não vai acontecer nada, aliás, isto vai correr tudo bem, nós somos o maior país do mundo, vamos conseguir vencer o vírus, etc. Quer dizer, isso caiu muito mal aos americanos, tanto que Trump desce, nunca é de uma forma significativa, mas desce nas sondagens nessa altura, e ele próprio se retira, digamos, daquele frontline da televisão diário. Sim, deixou de dar as conferências de imprensa que dava. Exatamente. Aquela frequência toda. Percebeu que aquilo lhe estava a correr mal. E o símbolo disso tudo é a máscara, porque Trump sempre se recusou a usar máscara. Vimos imensas imagens de Trump sem máscara e todas as pessoas à volta dele com máscara. E, portanto, a máscara, no fundo, é o símbolo da precaução, da cautela, da sensatez de Joe Biden e da campanha Biden versus aquilo que Biden quer mostrar como a insensatez, e que foi até certo ponto, da atuação de Trump enquanto presidente relativamente à questão da pandemia. Que mantém. Portanto, quando ele chegou à Casa Branca, foi para aquele varandim e tirou logo a máscara e ficou ali. Eu estava a ver aquelas imagens e parecia um bocado aquele olhar que Benedito Mussolini fazia na sua varanda. Bem, eu acho que isso é um bocadinho exagero. Pode ser, mas foi a imagem que... Trump pode não ser um liberal, mas não me parece que por enquanto tenha dado mostras de que é um antidemocrata. Não é esse o ponto. O ponto não é ser antidemocrata, mas era um tique que das imagens que nós temos de Mussolini, era estar na sua varanda e contemplar as massas à sua frente. Bom, eu não posso contemplar massas porque as massas agora não podem sair à rua com a frequência que saíam. Mas com certeza que aquela chegada à varanda e aquela forma teatral de tirar a máscara
é uma forma de dizer o vírus não me venceu, não é? E isso para o eleitorado do Trump conta. Para o eleitorado do Biden, provavelmente, tem a interpretação exatamente que o Cláudio fez, que é uma irresponsabilidade. Então acaba de sair do hospital, ainda está contaminado e tira a máscara à nossa frente. Isto é uma provocação. Sim, eu li como uma É uma provocação. provocação irresponsável. Portanto, a América está tão dividida que eu acho que parte do eleitorado, o eleitorado fiel a Trump, olha para esse gesto como isto é um desafio, o vírus não me venceu, eu é que venci o vírus. O eleitorado Biden olha para esse gesto como, olha, aqui está uma grandíssima irresponsabilidade. E a máscara tornou-se um bocadinho o símbolo de tudo isto, não é? Que no fundo era aquilo que estávamos a dizer. Relativamente às alterações climáticas, há 2 ou 3 pontos que vale a pena fazer. Como o Cláudio disse muito bem, há uma grande confusão à volta da questão do clima, da parte de ambos os candidatos. O Donald Trump e a candidatura Trump e a candidatura republicana, eu não estou certa que neste momento, não estou a falar do início das eleições, mas eu não estou certa que neste momento seja negacionista relativamente às alterações climáticas. O que a administração é e sempre será, é uma administração soberanista que acha que as organizações internacionais não têm que intervir nos esforços dos Estados Unidos para nada. E, portanto, a retirada do Acordo de Paris tem a ver com isso. Aliás, uma coisa que Trump tem repetido muitas vezes é que tem feito um grande esforço para a modernização da indústria norte-americana relativamente, precisamente, à energia limpa. Os resultados só se podem ver daqui a algum tempo, portanto não sabemos se é verdade ou não, mas a verdade é que isto tem sido uma tónica permanente da campanha. É, por um lado, número 1, eu não vou fazer alteração nenhuma que estrangule os empregos dos norte-americanos. Os americanos estão em primeiro lugar, estão à frente do planeta. Isso Trump diz às vezes que forem precisas. Em segundo lugar, isso não quer dizer que eu não esteja preocupado com as alterações climáticas. Quer apenas dizer que eu sou o presidente de um Estado soberano que trata as alterações climáticas da forma que entende e não como os outros países entendem. E número 3, eu não vou perder competitividade em relação aos países em vias de desenvolvimento por questões de alterações climáticas. Pronto. Isto é, do meu ponto de vista, digamos, numa cápsula, a mensagem que a administração de Trump tem vindo a trazer. Portanto, eu não vou privar os americanos de emprego, número 1. E eu acho que isto tem precedências, quer dizer, eu não disse estas coisas nesta ordem enfim, por dizer, isto tem precedências. Eu não vou prejudicar os empregos dos americanos por questões climáticas. Número 2, eu não ignoro completamente as questões do clima, mas eu sou presidente do maior país do mundo e, portanto, eu tenho o direito de estabelecer com que regras é que eu modernizo a minha indústria ou faço qualquer alteração relativamente às questões climáticas para melhorar o ambiente do ponto de vista, enfim, norte-americano, e eu não posso perder competitividade relativamente a outros países por causa das questões climáticas. Isto é a postura Trump. A postura Biden, temos um problema se calhar mais complicado, que aliás o Cláudio referiu há uns minutos atrás, que é o seguinte: o Partido Democrata também está dividido, como sabe. Temos uma ala muito mais conservadora, que é representada por Biden, e temos uma ala muito mais radicalizada, muito mais à esquerda, enfim, que já parece ter muito mais representantes do que os tradicionais conservadores democratas como o Biden. E essa ala mais radical do Partido Republicano criou um Green Deal, que é um Green Deal que é verdadeiramente megalómano e inexequível. Não é possível pôr em prática o Green Deal.
E o que é que acontece? O Green Deal, tal como ele está escrito, porque é muito caro e e os Estados Unidos não recolhem, digamos, impostos suficientes para mudar as coisas de um dia para o outro pela aquela quantia completamente, eu agora não tenho os números na cabeça, mas sei que é uma quantia completamente exorbitante e inexecuível. E o que é que acontece ao Biden? O Biden tem que defender uma posição firme relativamente às alterações climáticas, mas não pode subscrever um plano que ele sabe não pode perder essas ideias também, não é? Mas não pode subscrever um plano que ele sabe que não é execuível, que não é possível de realizar. E, portanto, ele acaba por se ficar ali um bocadinho pelas afirmações de volto para o Acordo de Paris, vou implementar parte do Green Deal dos democratas, enfim, mais liberais ou mais progressistas ou mais radicais. A linguagem que tem sido usada depende daqueles que os querem defender e daqueles que não os querem defender, ou daqueles que os querem analisar simplesmente, mas fica ali entalado, e esta questão do clima é uma das questões em que isso é muito visível, fica ali sem poder, por um lado, negar que existe um Green Deal no seu próprio partido, mas também, e não pode perder esse eleitorado que quer esse Green Deal, mas também não pode comprometer-se a implementar um Green Deal no qual ele não acredita, e do meu ponto de vista bem, e que ele não pode implementar, não é? E portanto fica ali, digamos, numa zona cinzenta, que é o grande drama do Partido Democrático nesta altura, é esta zona cinzenta, que é, no fundo, uma parte muito significativa do partido, de facto, chegou-se à esquerda, não quer dizer que seja socialista, como diz o Donald Trump, mas chegou-se à esquerda, radicalizou-se em muitos casos, e o Biden ainda representa a velha guarda, que é moderada. Só que ele não pode perder nenhum voto. E, portanto, todos esses não moderados têm que votar nele para ganhar as eleições. E, portanto, o Biden tem que jogar com estes dois problemas, que é, por um lado, tem que agradar ao democrata conservador mais velho, que é o eleitorado de Trump natural, não é? O eleitorado mais velho, e até tem conseguido, aparentemente. Saiu há pouco um artigo no New York Times que se chama, tem um nome muito engraçado, que é a Revolta dos Grisalhos, que diz que os grisalhos votaram todos, portanto, estamos a falar da geração pré-baby boomers, votou toda, praticamente toda no Donald Trump, e não se sabe se este ano vai ser exatamente assim. Alguns têm a intenção de votar em Joe Biden, não é a maioria, mas alguns têm essa intenção. Portanto, o Biden tem que agradar, por um lado, a esse eleitorado, que são os conservadores democratas, que muitos se passaram para os republicanos ao longo dos anos, e tem que contentar um eleitorado mais jovem, mais energético e mais mobilizado, que não concorda necessariamente com as ideias dele. É isso, é que o Biden está numa camisa de força. Eu retiro uma frase que o Biden disse, e a mim chocou-me um bocado. Não estava à espera que o Biden dissesse isto. Eu, na altura, no episódio, disse que era uma frase que estaria confortável se fosse o Trump a dizer, lá está, a grosseriedade do Trump, mas o Biden, porque o Trump estava a dizer da Democratic Party, sempre os democratas, e depois o Biden responde: I'm the Democratic Party right now. Portanto, aqui achei assim um bocadinho de superpotência por parte dele, nesse sentido, ou seja, ele não diz eu sou o representante, porque é a questão de, é um pouco como a ideia do Luís XIV, que é eu sou o Estado, não é? Mas o Luís XIV não diz o Estado sou eu, são coisas diferentes. E aqui o Biden deu aqui uma tónica que eu não estava à espera que ele fosse fazer, mas tal também como o professor Tiago Moreira de Sá, confesso, partindo muito daquilo que o professor Tiago Moreira de Sá disse nesse debate na TV24, que é, se Trump perder, vai ser um descalabro por uma radicalização, porque lá está, já vamos todos nós aqui, estamos em uma hora quase de episódio e já falámos não sei quantas vezes da polarização do eleitorado. Portanto, todos os lados são polarizados, portanto, se Trump perde, poderá vir coisas ainda piores do que Trump, do lado dos republicanos, e se Biden perde,
vem então, se calhar, não vou dizer essa extrema-esquerda, esses socialistas, mas uma vibe mais semelhante à do Bernie Sanders, que usa a palavra socialista sem qualquer tipo de pudor. Só que lá está, nós falámos de socialismo nos Estados Unidos da América, não é bom. Eu devo dizer que quando eu na altura falei com os responsáveis da Internacional do podcast, da primeira vez que participei, em que eu disse, pronto, nós temos aqui porque eles perguntaram, então quem é que está no governo, não sei o que mais, eu disse, é o Partido Socialista. Quando eu lhes disse Partido Socialista, arregalaram os olhos. Eu disse, calma, Partido Socialista, mas que é democratas. Ok, então estou tranquilo, mas a palavra causa celeuma. Então isso, mais uma vez temos aqui uma série de questões e vou tentar encapsular isto rapidamente. Não, por amor de Deus. Acho que a frase do debate, se eu tivesse que escolher uma frase em todo o debate, a frase era essa. O Partido Democrata neste momento sou eu. Mas eu acho que essa frase, mais do que relacionada com qualquer tipo de sobranceria, está relacionada precisamente com a questão que estávamos a abordar na pergunta anterior. O Partido Democrata está profundamente dividido e quem representa o Partido Democrata é efetivamente Joe Biden. E o que Joe Biden vai querer imprimir se for eleito presidente, ainda que vá ter que negociar muitíssimo para lá chegar, é, digamos, um programa o mais moderado, o mais tipo Obama, digamos assim, que já se chegou um bocadinho à esquerda relativamente aos candidatos democratas anteriores a ele, possível. O Joe Biden é um moderado. O Joe Biden é um moderado num partido que deixou de ser um partido particularmente moderado, não é? E por isso ele precisou naquele momento de dizer que ele era o Partido Democrata, que ele é que representava o Partido Democrata. Nós cá na Europa ouvimos aquilo e abrimos os olhos, porque nos faz lembrar precisamente a frase do Luís XIV e o absolutismo, e porque estamos todos muito desconfiados da saúde das nossas democracias, e bem, penso eu. E portanto aquela frase cai-nos, é essa, e é uma segunda, há um segundo momento que tem a ver com essas questões das alterações climáticas, em que ele diz que não é o plano, o Green Deal democrata, é o Green Deal do Biden. Isto para dizer em português. É o Biden Deal, não é o Democrats Green Deal, é o Biden's Green Deal, não é? E isto, mais uma vez, está relacionado com, digamos, essa forma de estar, com esta divisão tão grande que existe, e que ele de alguma maneira em 2 momentos no debate teve que dar um murro na mesa e dizer calma, não estamos a falar da ala mais radical do partido, estamos a falar do Biden e daquilo que o Biden representa. Portanto, isso não deve ser visto como arrogância, penso eu, deve ser visto como uma afirmação do tipo de ideologia e de ideias que o Biden representa, que não é necessariamente as ideias de todo o Partido Democrata. Esta é a primeira questão. E depois o futuro, não é? Uma das razões porque esta eleição é tão importante é porque, aliás, ela já foi classificada como uma eleição existencial pelos 2 partidos. Porque se Donald Trump perde, o que é que vai acontecer ao Partido Republicano? A verdade é, não sabemos. Não sabemos por uma razão muito simples. É que, provavelmente por razões de poder, o Donald Trump conseguiu reunir o Partido Democrata, o Partido Republicano, peço perdão, por trás de si. O Partido Republicano neste momento apoia-o praticamente sem reservas, não é? E portanto, nós não sabemos, quando sair a figura Trump, em que é que o Partido Republicano se vai tornar. Eu lembro que temos conservadores, que temos conservadores mais liberais, que temos o Freedom Caucus, que são mais libertinários, que temos o Tea Party, que é mais radical. Essas fações todas não desapareceram. Essas fações todas estão
À espera de digamos, uma brecha, não é? encapsuladas por trás do presidente, porque lhes interessa que o presidente ganhe as eleições. E, portanto, nós neste momento temos alguma dificuldade em auscultar ideologicamente o Partido Republicano. Em relação ao Partido Democrata, o futuro é um bocadinho mais previsível. Se o Biden ganhar as eleições, é aquilo que de alguma maneira eu já disse. O Biden vai tentar moderar o Partido Democrata, sabendo que vai ter que fazer uma série de concessões a outros partidos, a outros, digamos, a outras fações do partido. Se o Biden perder, provavelmente o que nós vamos ter é precisamente o contrário. É a radicalização do Partido Democrata. Eu não vou dizer que essa radicalização vai chegar a um ponto de irmos ter um partido maioritariamente de extrema-esquerda, não me parece de todo, mas vamos ter um partido que se vai chegar bastante à esquerda. Bastante à esquerda. E até de uma forma, eu diria, de uma forma populista. No fundo, a ala menos moderada do Partido Democrata é uma ala também bastante populista. E, portanto, é isso que eu temo que aconteça se o Biden perder as eleições. Sim, porque que caia aqui, aliás, eu no mestrado já defendi muitas vezes essa ideia e aqui no podcast também já falei muitas vezes. Enfim, nem sempre, muitas vezes, bem interpretado, mas eu sou grande fã do Paul Taggart e, portanto, que caia a ideia de que um populista é só da direita. Sim, não, isso eu acho que não pode haver qualquer tipo de... Porque basta olharmos para a América Latina como farol. Não é só a América Latina como farol, quer dizer, há vários partidos populistas de esquerda na Europa, quer dizer, isso não... O populismo, aliás, quer dizer, do ponto de vista teórico, o populismo não tem cor, o populismo, como eu costumo defendê-lo, que é um bocadinho baseada, quer dizer, isto não foi uma invenção minha, é um bocadinho baseada nas versões do Caso Muda e do Hans Werner Müller, que tem escrito bastante sobre isto. O populismo em si, acima de tudo, é um método de ganhar eleições, não é? Depois, o populismo tem uma ideologia hospedeira, e essa ideologia hospedeira pode ser tudo e mais alguma coisa. Exato. E há uma série de partidos por essa Europa fora. Os Estados Unidos podem estar a habilitar-se a que isso lhes aconteça. Na América Latina, como disse muito bem, que são partidos populistas de esquerda, quer dizer, isso não, para mim não oferece qualquer dúvida. Sim, mas pronto, há alguns professores que não gostam, só isso. Pronto, mas esta em questão a mim não me oferece qualquer dúvida. Sim. Há diferenças significativas, evidentemente, entre populistas de direita e populistas de esquerda. Claro. Mas há diferenças significativas entre a esquerda e a direita, portanto não poderia deixar de ser assim. Sim. Estamos a falar de populismos, não estamos a falar de extremismos. Também é uma coisa que também há, quer à esquerda, quer à direita, por todo o mundo, mas não são necessariamente a mesma coisa, uma vez, ainda que muitas vezes tenham andado de mãos dadas na história. Exato. Vamos procurar também ir aqui encerrando o episódio, porque enfim temos aqui muita coisa para... Temos aqui, acho que os ouvintes deverão estar neste momento a tomar notas nos seus livrinhos de bolso e, portanto, acho que compreenderão melhor, porque lá está, às vezes não existem espaços que tenham tanto tempo e que seja possível dedicarmos tanto tempo a analisar, portanto, o podcast existe nesse sentido, portanto, não há uma limitação de tempo no que toca. Vamos um bocadinho a qual é que será o comportamento com a China, porque os dois chegam à conclusão de que a China está totalmente fora de questão de ser aliada, portanto, é um alvo a bater por parte das duas candidaturas. Já o caso da Rússia, vimos o Trump, curiosamente, um pouco mais relutante em relação à Rússia, quando ele vinha muito com a ideia do discurso de if Putin loves Trump, Trump can love Putin. Portanto, vinha muito com esta ideia inicial, era mesmo uma frase dele, que ele dizia que não percebe qual é que é o problema do Putin gostar de Trump. E nós temos toda aquela questão dos hackers russos, etc. Pronto, temos tudo isso, mas parece que a relação, pelo menos a nível do debate, azedou entre Putin e Trump. Mas Biden vai à bola com a Rússia.
ou pelo menos dá ali a entender que é possível. E depois, obviamente, Trump vem com a ideia dos negócios do filho na Rússia e na Ucrânia. Naquela Começam outra vez uma série de perguntas. Bom, vamos falar da China primeiro, está bem? Porque eu acho que é um tema, aliás, são os dois temas centrais. Relativamente à China, eu acho que neste momento, até por sondagens que têm sido feitas durante e antes da campanha eleitoral, não é possível nenhum candidato não classificar a China como um adversário dos Estados Unidos. Nesse aspecto, digamos assim, eu lia esta semana um artigo extraordinário, já agora aos nossos leitores, os nossos ouvintes, que quiserem aproveitar esta dica. Foi um artigo que saiu esta semana no Financial Times do Gideon Rachman, precisamente sobre as eleições norte-americanas e a polarização norte-americana e as diferenças de política externa entre os candidatos. Há uma coisa que o Rachman diz que eu acho que é absolutamente verdade, que é o Trump conseguiu introduzir a China como o inimigo comum dos Estados Unidos. O inimigo comum dos Estados Unidos. E, efetivamente, quer dizer, nós estamos num momento de transição de poder em que o maior adversário dos Estados Unidos é a China. Eu penso que Donald Trump, se for eleito presidente, continuará a ter uma postura duríssima com a China. Eu tenho vindo a defender e continuarei a defender que há efetivamente uma política uma política de transição de poder da parte dos Estados Unidos, ou de tentativa de travar a transição de poder da parte dos Estados Unidos relativamente à China, da qual faz parte a guerra comercial, da qual faz parte o reforço das alianças com os países asiáticos. Eu tenho referido muito uma associação de Estados democráticos na Ásia, da qual os Estados Unidos faz parte, que é o Quad, que foi inaugurada em 2004 por causa do tsunami que afligiu a Ásia e que tinha como membros principais, aliás, os Estados Unidos, a Índia, a Austrália e o Japão, e que agora foi alargado, durante o Covid, foi alargado e para supostamente se dedicar a tentar aliviar o Covid e a crise económica, a estes 4 países que eu falei, juntaram-se a Nova Zelândia, a Coreia do Sul e o Vietnã. E, portanto, eu acho que há claramente uma tentativa da administração Trump de criar relações privilegiadas com parceiros asiáticos que possam ajudá-lo a conter a China. E, portanto, a China para Donald Trump, o inimigo. Trump tem agora um trunfo muito grande relativamente à China, que é o facto do vírus efetivamente ter aparecido na China e das autoridades chinesas saberem do vírus e terem autorizado voos internacionais com pessoas infectadas para a Europa e para os Estados Unidos, e isso é verdade. Independentemente da forma como Trump diz isto é factual. E, portanto, eu acho que o Donald Trump, nestes 4 anos de mandato, e ajudado neste último bocadinho, porque aconteceu com o Covid-19, transformou a China no inimigo dos Estados Unidos. E Joe Biden tem que o seguir nesse aspecto, se for eleito presidente. Vai ter que haver continuidade. Vai ser uma continuidade, provavelmente, mais soft na diplomacia, que vai apostar mais na diplomacia, que vai ter, digamos, mais diálogo do que... Troca de acusações, etc. Mas eu penso que esta batalha o Trump ganhou. Acho que a China se transformou no inimigo dos Estados Unidos e transformou-se no inimigo que é efetivamente capaz de unir os americanos à volta de uma causa internacional. A China é essa causa internacional. E isto, pronto, tivemos desde o início, já desde o ano passado, assim, com mais ruído esta guerra comercial, e tivemos também à cabeça a questão do 5G, que hoje volta a estar em temática, inclusive pela Europa toda.
Exatamente, E exatamente. aqui é outro Isso já é tópico, voltamos ao pacto da NATO. Que o Trump, enfim, tivemos aquelas declarações, inclusive do próprio embaixador dos Estados Unidos dos em Estados Portugal, Unidos em Portugal. que disse que Portugal tem que decidir entre Estados Unidos ou China, não é? E Augusto Santos Silva, a meu ver, bem, disse que Portugal ainda é soberano. Sim, sim, mas apesar de Portugal ser soberano, e eu acho que o Ministro fez muito bem em dizer isso, a verdade é que tem que se fazer uma escolha, Sim. porque parte desta guerra de transição de poderes, que é uma guerra que não pode ser uma guerra, digamos, total, como as anteriores guerras de transição de poder, é a parte tecnológica da guerra. E os Estados vão ter que se posicionar relativamente a que tipo de 5G é que estão dispostos a adotar. E aqui estão questões de segurança. Nós sabemos que a China é aquilo que já se começa a chamar uma autocracia tecnológica, portanto, parte daquilo que os governos têm que se perguntar é se estão dispostos, principalmente os governos democráticos, é se estão dispostos a ter um fornecedor de 5G que tem um ascendente de quase 100% sobre os seus cidadãos através da tecnologia ou não. Essa é a primeira grande questão. A segunda grande questão é a guerra de transição de poder também se faz na tecnologia. E isso obriga, digamos assim, os Estados a escolherem quem é o seu aliado tecnológico também. E se calhar de uma forma desajeitada, e se calhar ofendendo um bocadinho os portugueses que não gostam nada que se lhe dê ordens e muito bem, eu acho que era isto que o embaixador quis dizer, foi isto que o embaixador quis dizer. Sim. Os países, de alguma maneira, vão ter que escolher, porque a tecnologia, principalmente o 5G, não permite uma grande margem de manobra. Não permite uma grande margem de manobra. E, portanto, os Estados estão e vão estar muito brevemente confrontados com esta escolha, e eu acho que Portugal tinha todo o interesse em escolher um fornecedor ou europeu ou norte-americano. Mas os eu acho. fornecedores europeus chegarem a tempo. Sim, mas eu acho que na questão do 5G, eu acho que não, penso eu, que Portugal privilegiará, obviamente, não só os seus parceiros europeus, como também os seus parceiros da NATO. Eu espero que sim. Eu também espero que sim. Apesar de ter um Huawei, portanto, chinês, marca chinesa, mas pronto, é um pouco isso, ou seja... Mas também não tenho o iPhone. Bom, acho que é melhor escolhermos ali um Samsung, que fica ali na Coreia do Sul, portanto está ali a meio caminho, por assim dizer. Isto para dizer então que o problema é que Portugal também tem muitos dos seus ativos económicos que pertencem à China. E quando eu digo que pertence à China, serem empresários chineses é exatamente a mesma coisa que pertencer a Xi Jinping. Portanto, há que ter noção disso. Aliás, isso foi o grande polémica o ano passado ou 2 anos, quando a Three Gorges queria comprar barragens em Portugal. Exatamente. Ou queria comprar a EDP. Isso é um ponto que eu me... Se meteu a União Europeia ao barulho e tudo. Isso é um ponto que eu me tenho batido com muita veemência, porque acho que é um ponto muito importante exatamente para a soberania portuguesa, que é, devemos manter relações cordiais diplomáticas com a China. A China pode ser um parceiro comercial interessante para Portugal, mas Portugal não deve ter muito cuidado com os assets estratégicos quando os põe à venda, digamos assim, em asta pública. Eu acho que a China já tem ativos que implicam com a soberania de Portugal mais do que suficientes para que o governo português, seja ele qual for, autorize a China, digamos, a comprar, seja mais aquilo que for que possa influenciar com a nossa soberania. Este debate é um debate que já existe na Europa há muito tempo, chegou tarde a Portugal, do meu ponto de vista também chegou tarde à Europa. Sim, porque enquanto nós estamos preocupados com a Gazprom na Alemanha, andavam os chineses a comprar as coisas.
Pois, Na com certeza. altura o problema era o Putin, não é? certeza. O Putin que era o grande urso mau que vinha atacar a Europa. Com certeza, mas é assim, nós na verdade, nós não podemos nunca prever o futuro e nós, por muito esforço que façamos, a atualidade tem sempre importância nas nossas análises. E isso, se calhar, agora refletindo um bocadinho de uma maneira um bocadinho mais filosófica, se calhar o nosso drama do ponto de vista da política internacional é porque é muito difícil nós efetivamente olharmos para a frente e sermos capazes de perceber exatamente o que é que vai acontecer, que problemas é que vamos ter. Os imponderáveis são muito grandes, aliás, como o Covid-19, se algum de nós tinha pretensão de que conseguia prever o futuro, o Covid-19 mostra que os imponderáveis são grandes demais para nós termos essa pretensão. E, portanto, enfim, nós muitas vezes o mundo muda e nós academicamente levamos algum tempo a ser capazes de chegar lá, academicamente e politicamente. E isso faz parte da nossa condição humana e da nossa disciplina, claro. E de todas essas coisas, e portanto é daquelas coisas que não vale a pena queixarmos muito, vale a pena é começarmos a pensar de que maneira é que nós rigorosamente podemos olhar para o mundo e ver o que é que nós podemos evitar de males maiores no presente, não é? Porque Exato. qualquer decisão que nós tomemos, nós, enfim, isto é um nós majestático, evidentemente, qualquer decisão que nós tomemos vai sempre abrir um outro flanco, seja ele qual for, claro. Não é? E eu acho que isto é a grande lição dos últimos anos. Houve uma série de decisões desde os anos 80 que foram tomadas e nós não tivemos a mínima noção nos anos 80 da repercussão que essas decisões iam ter. E essas decisões, e em cima dessas decisões foram tomadas outras decisões, eu não sei dizer este termo em português, mas uma coisa que também está aprovada é que politicamente as decisões são path dependent, portanto nós tomamos as decisões umas por cima das outras e é muito difícil voltar atrás e começar de novo. E a verdade é que nós neste momento estamos a viver uma série de consequências que nós não conseguimos prever quando tomámos decisões há 40 anos atrás. Isto já para não falar de uma série de imponderáveis que houve pelo caminho. O Covid-19 é o exemplo que todos nos lembramos, nós podemos, por exemplo, falar do 11 de setembro. Ou da Cimeira das Lajes. Bom, a Cimeira das Lajes já não é um imponderável, a Cimeira das Lajes já foi uma decisão. Não, mas acho que ninguém estava a pensar não no nos que poderia acontecer. Não nos aconteceu. Tomámos uma decisão com base num determinado racional. Não nos aconteceu. Sim, mas se calhar não estávamos a pensar que o que o Covid-19, quer dizer, ali o 11 de setembro mudou tudo, não é? Sim. Lá está. O 11 de setembro mudou, nós nunca poderíamos se calhar pensar na Cimeira das Lajes antes do 11 de setembro, não é? Claro. Se calhar depois do 11 de setembro mudou tudo tanto, pelo menos naquela altura e temporariamente, que há decisões que são tomadas, que se calhar à luz dos dias de hoje podem ser decisões menos felizes, mas que se calhar na altura, e eu não estou a defender esta decisão, porque eu não defendo, acho que a guerra do Iraque foi aliás, como também tenho escrito várias vezes, acho que a guerra do Iraque foi um erro, mas nós tomamos a decisão com informação absolutamente imperfeita. Claro que sim, é muito isso. Mas isto é uma coisa que parece, digamos que parece uma coisa muito óbvia, e é, efetivamente, mas da qual nós nos esquecemos muitas vezes, principalmente em debates políticos. Sim. Não é? E às vezes vale a pena pensar que muitas vezes as consequências do que nós temos hoje remontam há muito tempo atrás. Claro que sim. Até para quando tomarmos decisões pensarmos nelas a longo, mais uma vez o nós é majestático, pensarmos nelas a longo prazo. Isto veio a propósito de uma série de decisões que o governo português tomou em relação à China, sim, que podem vir a ter consequências no futuro bastante graves, do meu ponto de vista. Claro que sim, até porque nós na academia usamos, como a professora disse bem, muito tempo, porque temos de perceber se é apenas um acontecimento, se é um fenómeno, um epifenómeno, se vai ser uma conjuntura ou se vai ser uma estrutura. E nós até conseguimos recolher dados
que provem isso, porque lá está, quer dizer, não, isto não é chegar, hoje acordamos e dizemos, pronto, o Donald Trump fez esse tipo de discurso, então isto vai pautar a política americana durante 10 anos. Não, nós precisamos de mais tempo para perceber se esse tipo de discurso vai pautar ou não vai pautar. Estou a dizer isto como posso dar outro caso. A análise discursiva já é outra coisa, diria eu, do ponto de Sim, vista pronto, académico. mas é no Não é? sentido A de análise dados. discursiva é uma coisa que Tem mais nos dados. pode levar, digamos, através da repetição do mesmo discurso durante uma série, um conjunto determinado de tempo, pode levar-nos, enfim, a perceber certas e determinadas linhas estratégicas de determinado presidente. Agora, quer dizer, tanto quanto eu sei, não existe, por exemplo, no governo português, uma linha estratégica relativamente à China. Foram simplesmente tomadas decisões enfim, que eu acho que vão ter repercussão. É ver até onde isto dá, não é? É um pouco assim, navegar à vista, como se costuma dizer. É isso que eu acho que não se deve fazer. Era precisamente o meu ponto, é tentar não navegar à vista. Mas, às vezes, tem que ser, a política é isso. É um pouco isso, não é? Um pouco isso. Vamos aqui para uma última pergunta do ouvinte, o Tiago, se não me engano. Se é mau o nome, Olá, manda Tiago. mensagem depois. Que isto serve para também irmos concluindo, depois se a professora quiser tocar mais algum tópico está à vontade, que ele coloca a questão que é, a Hillary também estava à frente nas sondagens. Voltamos outra vez às sondagens, porque o tema que abrimos é o tema que fechamos, porque, enfim, o voto é aquilo que... Faz sentido. Podemos estar aqui o tempo todo a falar de quem é que tem o melhor discurso, quem é que tem as melhores ideias, mas o voto é aquilo que decide. E, portanto... Evidentemente. E recordar que Hillary Clinton teve mais 3 milhões de votos do que Donald Trump. Portanto, isto o votar tem muito que se diga. Portanto, Hillary também estava à frente nas sondagens. Porque é que desta vez é diferente, se é que o é? Foi o Observador publicou um tweet de uma notícia, um link de uma notícia, que dava a notícia de Biden estava 14 pontos à frente. Houve alguém que foi repescar também uma notícia do Observador que dizia Hillary Clinton com 14 pontos à frente de Donald Trump. Há uma pessoa, um investigador português, o José Gomes André, que tem feito esse trabalho semanalmente, que é comparar as sondagens da Já Hillary publiquei as Clinton. tabelas dele também. Pronto, ótimo. Que é publicar as sondagens da Hillary Clinton no mesmo momento eleitoral que nós nos encontramos a cada semana. E, efetivamente, os números não são muito diferentes, os números da Clinton e do Biden. Sendo que Clinton tinha uma pequena vantagem nesta altura, penso eu que é isso. O que é que eu posso dizer em relação a isso? O que eu posso dizer é que as eleições norte-americanas são muito peculiares nesse aspecto. As sondagens são falíveis. Acho que às vezes acabam por refletir um bocadinho o wishful thinking de quem as possa estar a fazer. Mas se nós tivermos em conta esse indicador, essas tabelas que o José Gomes André fez, acho que se pode dizer, como ele próprio disse, portanto eu não estou a inventar nada, que o Joe Biden é o favorito, mas... Pois. É que eu só consegui perceber como é que, depois daquele debate desastroso, de parte a parte, o Biden dá um salto nas sondagens. Eu acho que foi um debate que prejudicou muito. Eu acho que foi um debate que prejudicou muito, porque lá está, vemos um Biden incapaz de ir ao ringue, por assim dizer. E por isso é que eu fiquei um bocado na dúvida, como é que se consegue gostar. No fundo, quer dizer, tem a ver com a interpretação dos eleitores americanos, não é? A interpretação dos eleitores americanos pode ser essa, é que o Biden não tem, essa que o Cláudio estava a dizer, eu achei graça a sua expressão, que o Biden não tem força para ir ao ringue, não é? Mas também pode ser que o Trump é um bully. É um grosseiro, sim. E, portanto, apesar do Biden ter perdido a cabeça, o seu desempenho pode ter sido melhor do ponto de vista dos americanos que o do Donald Trump. Quer dizer, isto agora, no fundo, tem a ver com a interpretação que cada eleitor faz. Sim, do estilo, dos debates, do estilo, à medida que as pessoas, à medida que nós nos vamos chegando mais próximo do dia das eleições, mais as pessoas, digamos, vão decidindo o seu voto. E, portanto, mais confiáveis são as sondagens à partida.
Portanto, é irmos observando com aquela reserva que o Cláudio e o Tiago, penso que é o ouvinte. seu ouvinte que pôs a pergunta, de que forma é que, quer dizer, de que forma é que as sondagens são efetivamente tão rigorosas ou tão importantes que verdadeiramente não nos façam questionar qual é o seu poder e a sua importância e o seu grau de margem de erro. Enfim, não sei. Não sei, Sim, não lá sei está. responder isso. Isto a mim, as sondagens a mim sempre fizeram um pouco de confusão, no sentido de o que é que. Pronto, voltamos à mesma pergunta do início. Qual é o seu poder de influência? Porque isto das duas, uma, ou faz com que aquela pessoa que quer o candidato, mas o seu candidato está a perder, diz assim, não vale a pena votar, ou outro estilo, não, agora vou-me mobilizar muito mais porque vamos inverter isto. É que isto para mim já entra num tópico, já não é ciência política, já é psicologia humana. E Bom, obviamente eu eu acho acredito que a ciência na política interdisciplinaridade. tem Claro que sim, muito de psicologia interdisciplinaridade. humana e cada vez mais, Sim, e não só de psicologia humana, mas de sociologia, não é? A nossa claro que sim, mas, disciplina ainda mas este tópico, eu acredito na muito interdisciplinaridade, não é? multidisciplinar. Não, eu acho que a nossa disciplina é por definição multidisciplinar. Não Claro. é? Acho Porque que são as isso aí ciências humanas, não é? Portanto, está tudo interligado. é muito interdisciplinar. Eu não, quer dizer, não sou capaz, isso é uma resposta que nós vamos só verdadeiramente ter depois das eleições, porque como sabe, Que pode ser fazem-se daqui a um mês ainda, um mês ou dois, ou por não causa sabemos. dessa questão toda dos boletins de voto por correio. Temos a questão dos boletins de voto pelo correio e temos uma ameaça que eu acho que deve ser levada a sério de Donald Trump, que impugna Sim, eleições nos estados que achar que as eleições são fraudulentas. Portanto, pode levar muito tempo, é isso. até nós sabermos quem é o próximo presidente dos Estados Unidos. Exato. E depois, enfim, andamos aqui um pouco à deriva, Se isso numa incerteza. acontecer, se isso acontecer, teremos Nancy Pelosi como presidente interina no dia 20 de janeiro. Sim, É o que a Constituição nos dá. exato. É isso, é mesmo isso. Apesar de, enfim, eu sou sério, não, Nancy Pelosi é das figuras que eu menos gosto na política americana. Enfim, o radicalismo dela, a forma como ela quer fazer tudo também para o show-off, muitas vezes como rasgar o discurso, como daquela vez que se ajoelhou e depois já não se conseguia levantar, como estava a falar da importância da máscara, mas depois tinha o nariz de fora da máscara. Enfim, acho que às vezes a Nancy é vítima dela própria. Eu não gosto muito de comentar os perfis, pelas razões de que já falámos, eu não gosto muito de comentar os perfis dos pessoais, digamos assim, Uhum. das figuras norte-americanas ou de quaisquer outras figuras de Estado. O que eu acho relativamente a Nancy Pelosi é que, enfim, quer dizer, se isso acontecer, se ela vier a ser presidente interina, isso não está relacionado com a vontade dela, está relacionado Claro, com o facto da Constituição prever que a Speaker da Câmara dos Representantes será presidente interina até os Estados Unidos terem um presidente eleito. Isso não me parece que dependa dela de forma absolutamente nenhuma, quer dizer, é uma coisa que é inerente ao cargo para que ela foi eleita. sim, sim, sim. Agora pronto, é esperar que os Estados Unidos da América não caiam numa guerra civil, e não é uma guerra civil de armas propriamente ditas e tão taxativo quanto isto, mas acho que a Há quem nação é diga que capaz isso é de dar uma a ebulição. possibilidade. Eu acho que há quem diga que isso é uma possibilidade, que a violência é uma possibilidade. Está tão polarizado. Eu não me parece, quer dizer, eu acho que isto vai ser, se acontecer assim, se algum dos candidatos, que provavelmente será Donald Trump, a acontecer, não conceder a derrota, nós vamos ter um problema institucional muito grande e aí sim as instituições norte-americanas vão ser postas à prova de uma maneira muito profunda e vai mexer, digamos assim, com valores muito, muito profundos e dos poucos valores que ainda unem os norte-americanos como
como a sua Constituição e o respeito pelas instituições. Vamos ver o que acontece. Eu espero que não chegue a isso, mas não estou convencida que isso não seja uma possibilidade. Exato, porque lá está o Chris Wallace nesse mesmo debate quis fazer ali um compromisso, um pacto entre os dois de que... Não conseguiu. Não conseguiu. O Joe Biden disse que estava disposto a aceitar os resultados das eleições, Sim, o Trump disse Trump que não. talvez não estivesse. Aliás, o Trump até lança aqui, pronto, mencionei isso também no próprio episódio que fiz, em que ele disse, lá está, mobilização, uma mensagem de mobilização para as pessoas estarem atentas no dia das eleições, para ver se veem pessoas a votarem 2 vezes, se veem com pessoas com 2 boletins, etc, etc. Não me espanta a mim que sejam criadas fake news nesse sentido, ou seja, pessoas que dizem que viram só para arranjar distúrbio ou que leve à confusão nas redes sociais, sobretudo. Cláudio, isso é uma coisa que não vale a pena especularmos. Vamos ver o que é que Não. acontece. Vamos esperar que as instituições norte-americanas sejam capazes Tem funcionado muito bem, é importante dizer isso. Sejam capazes de enfrentar mais este desafio. Sim. É isso, a palavra é mesmo esta, desafio. Isto é um desafio em peras e privilegiados, entre aspas, que nós somos de poder ver isto. Do ponto de vista privilegiados e do ponto de vista da ciência política, estamos a ver um fenómeno destes, porque há outros fenómenos na história e na análise política que, enfim, nós olhamos e dizemos como é que isto foi possível na altura acontecer isto, não é? Fenómenos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como é que há pessoas que conseguiram ser eleitas, como é que isto tudo funcionou, e nós agora podemos estar a experienciar isto, olhar um pouco para o passado e ver algumas similaridades ou não das coisas. Se bem que eu gostava de acrescentar que às vezes acho que essa comparação é um bocadinho abusiva. Sim. Nós estamos em tempos complicados, temos uma série de desafios pela frente. Os Estados Unidos é um dos países que tem maiores dificuldades, digamos assim, relativamente a esse tipo de desafios, mas eu não acho que estamos em pé de igualdade com aquilo que se estava a passar nos anos 30. Isso não me parece de todo. Sim, não estou a dizer, mas a adrenalina. Cuidado. Não, e há um ponto que o Cláudio focou que eu acho que é muito interessante, que é, nós ouvimos muito nas conversas de café, como é que fulano tal foi eleito, como é que A ou B ou C, como é que o povo A votou em presidente B, e não é só em relação aos Estados Unidos. E eu gostava de lembrar que estes líderes, e vamos usar a palavra demagógicos, porque eu acho que, quer dizer, cientificamente mais do que isto, não sei se será verdade ou não, como estes líderes demagógicos não aparecem do nada, aparecem de uma sucessão de crises políticas e económicas a que, digamos, os políticos moderados não foram capazes de fazer face, não é? E, portanto, nós chegamos onde chegamos, não é porque de repente apareceu um líder demagógico que disse umas coisas que encantaram as pessoas. Não, nós chegamos onde chegamos porque há um conjunto de condições que se vão criando ao longo dos anos, que depois criam elas próprias condições para que líderes demagógicos tomem o poder em países onde nós nunca imaginámos que líderes demagógicos pudessem ter alguma preponderância. E isto também, penso eu, é um motivo de reflexão, não só nos Estados Unidos, como na Europa, como para todos nós, não é? Isto sim, isto é no fundo é a grande questão por trás destas questões todas, de aquela em que nós devemos refletir de maneira mais profunda e mais consequente que nós conseguirmos. Claro, o próprio Paul Taggart, já aqui eu mencionei, ele diz que o populismo só consegue entrar e o líder populista só consegue sobreviver enquanto houver crise. Ou enquanto ele fabricar uma crise, dizer que estamos em crise, portanto, a narrativa da crise. Exatamente. Portanto, eu acho que se calhar até uma boa maneira de acabar o programa é ficarmos a pensar nisto. De facto, nós estamos aqui muito concentrados, e bem, porque é esta altura que estamos a viver,
mas estamos aqui muito concentrados nos debates, nas eleições, quem é que ganha, quem é que não ganha, e lindamente, porque isto é a questão do momento, mas há um conjunto de problemas que as nossas sociedades, e não é só os Estados Unidos, estão a atravessar e que não começaram nem em 2016, quando o Trump foi eleito, nem em 2008, quando o Obama foi eleito, que são muito anteriores. Exatamente. Encerramos assim o episódio. Não sei se a professora quer deixar aqui mais alguma nota final, algum tópico, eventualmente. Não, Acho a única pertinente. coisa que eu gostava era de agradecer muito o seu convite e agradecer muito in advance, como dizem os americanos, às pessoas que nos vão ver e ouvir, e tenho sempre muito gosto em ter esta conversa. E muito obrigada pela referência ao livro. Se estiverem interessados, eu acho que a política externa do Donald Trump não mudou particularmente desde que o livro foi escrito, que aliás é uma coisa que dá uma grande alegria a um autor. Sim, Muito obrigada. Acho que é muito isso. Ora, essa é aquela coisa, eu, quando convido, eu costumo dizer, eu não convido toda a gente. E, portanto, quando convido alguém é porque acho que realmente as pessoas têm algo para dizer, e lá está, gostei muito da conversa que nós tivemos a três, na altura com o professor Tiago Moreira de Sá, foi divertido. E, portanto, foi um livro que eu também gostei imenso de ler, lá está, na altura disse que era um livro, era daqueles livros que gostaria de ter sido eu a escrever, ou daquelas músicas que nós gostaríamos de ter sido nós a inventá-las. É muito isso e, portanto, obviamente que será sempre aqui uma referência no que toca à análise norte-americana, porque lá está, temos muito ruído e há que separar também aquilo que é o ruído daquilo que é a análise fria e honesta, não é dizermos umas coisas só porque fica bem, não é dizer, não, isto o Biden vai ganhar e tudo mais, e porque nós tivemos muito isso, sobretudo em 2016, em que dizíamos, não, Hillary Clinton, não, os norte-americanos não são burros nenhuns para elegerem o Donald Trump, e portanto o establishment vai ganhar, etc, etc. Eu sempre disse que o Trump ia ser eleito em 2016, digo, e já disse em vários episódios, digo aqui também novamente, eu ainda acredito que o Trump vai ser reeleito. Se assim é ou não é, não sei. Vamos ver. Eu é mais prognóstico só no fim. Só depende do jogo. Não, eu acho que esta eleição... o coronavírus vai mudar muita coisa. O coronavírus mudou muita coisa e vamos ter que esperar para perceber o que verdadeiramente vai ou não vai. Eu acho que antes do Covid dávamos quase todos de barato que Trump ia ser eleito. Porque lá está, a economia estava boa, estava tudo tranquilo. Sim, mas as condições efetivamente mudaram. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É isso. Certíssimo. Obrigado, professora, uma vez mais, professora Diana Soler. Muito obrigada pelo convite. A ti, caro ouvinte, obrigado por teres estado aqui mais de uma hora aqui connosco. Espero que tenhas aprendido bastante. O podcast está focadíssimo e em formato alargado, por assim dizer, naquilo que são as análises às eleições americanas e, portanto, estar a ver quase todos os ângulos da história e perceber basicamente tudo o que está para acontecer e que não está para acontecer e, portanto, é muito isso. Segue nas redes sociais para teres então estes conteúdos de estatísticas, curiosidades que te vou lançando e já foram aqui mencionadas também neste próprio episódio. Vêm mais professores a caminho, vêm outros analistas, vêm outros protagonistas também aqui para analisar, para, lá está, temos uma visão mais ou menos 360, portanto, cada um poder explanar a sua ideia, porque lá está, uma coisa é a minha visão, outra coisa é a visão da professora Diana Soler e outra será do outro professor XYZ que possam vir cá. Portanto, é isso, obrigado, e como eu digo, vocês sabem então mais que claro, até lá tenham boas conversas e já agora, bons estudos em relação às eleições americanas. Um abraço.